Vamos continuar o que nós falamos semana passada. Nós iniciamos semana passada. Qual é o seu propósito na vida? Qual o seu propósito na vida? Nós entendemos pela fé e pela inteligência que tudo na vida tem um propósito. Não existe nada que é obra do acaso ou existe por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Não só as coisas criadas por Deus, mas também as coisas criadas pelo homem. Na sua maioria, o homem normalmente, quando faz alguma coisa, é por um propósito. Existe um propósito nesta roupa que eu estou vestindo, nesta gravata. Existe um propósito nesse microfone. Existe um propósito no sapato que você está vestindo, usando. Existe um propósito em tudo que existe, desde a natureza até as coisas que o homem cria também. Ora, nós sabemos que, assim como tudo que existe, existe por um propósito, para uma função, muito mais Deus criou o ser humano também para um propósito. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente. Você tem uma razão de estar aqui. Ainda que você diga assim, mas bispo, eu fui indesejado, eu fui uma gravidez indesejada. Mas você está aqui. E se você existe, há um propósito na sua vida. Como a Bíblia mostra pessoas como Jefté, que era filho de uma prostituta. Com certeza, ele não era desejado, mas Deus teve um propósito na vida dele, como tantos outros. Então, Deus tem um propósito para você. Você deve ter essa convicção, essa certeza, que ainda que as pessoas, nem você mesmo, veja a sua razão de viver, Deus vê. Deus tem um propósito na sua vida. E você vai descobrir esse propósito aqui hoje. Qual é esse propósito na sua vida? Então, nós também falamos domingo passado que o nosso propósito de vida não somos nós, não é você mesmo. Se você pensa que o seu propósito é você não entendeu nada do propósito de vida. Porque propósito de vida sempre é algo maior do que nós mesmos. Não pode ser, por definição, você não pode ter você mesmo como seu propósito de vida, porque isso é muito pouco, isso é muito egoísta. Ninguém gosta de uma pessoa egoísta. Como é que Deus vai colocar como seu propósito de vida, cuidar, pensar só em você? Não existe isso. Então, o seu propósito não é você. Então, você tem um propósito, esse propósito não é você. Se esse propósito não é você, porque um propósito de vida necessariamente precisa ser maior do que nós mesmos, nos leva a entender o quê? Se o meu propósito de vida é maior do que eu, tem que ser algo maior do que eu. Quer dizer, algo que provavelmente já existia antes de eu nascer e vai continuar existindo depois de eu nascer, depois de eu morrer. Vai continuar importando depois que eu não estiver mais aqui. Qual o propósito, o que pode ser maior do que tudo? Só há uma coisa que é maior do que tudo, que é o próprio Deus. Logo, o propósito da nossa vida é servir a Deus. O propósito de uma pessoa, de tudo que existe na verdade, é proclamar a glória de Deus. Como diz o Salmo 19, os céus proclamam a tua glória, a criação proclama a tua grandeza. Tudo que existe fala dele, por ele.
Deus fala através das suas obras, através da sua criação. Isso tudo existe para servir a Ele, o seu propósito. Então, quando Deus criou o ser humano, não foi um sentimento diferente do sentimento que uma mãe e um pai têm quando tem um filho. Você que é mãe, você que é pai, você sabe que o maior prazer de um pai, de uma mãe, é ver que o filho o honra, o agrada. O filho faz a sua vida, pai e mãe, ser um benefício. A sua vida é um benefício, a sua vida é algo positivo, há uma razão de você estar aqui. Você não se limitou a si só, você passou a sua experiência, os seus ensinamentos, você passou o que você tinha para o seu filho, e o seu filho fez ainda melhor que você e honrou você. Assim também como não há nada pior para um pai e uma mãe ver um filho que envergonha, um filho que faz tudo o contrário que o pai e a mãe ensinou, um filho que desonra. Então, esse mesmo sentimento que você tem com respeito aos seus filhos, muito mais ainda é o sentimento que Deus tem a nosso respeito. Aliás, foi isso que ele falou, diz assim o texto sagrado: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o quê? Olha só, o filho que o serve. O que quer dizer isso? No passado, até não muito tempo atrás, a coisa mais natural numa família era o filho servir o pai. Natural. As famílias no passado dependiam até mesmo de ter muitos filhos. Por quê? Porque eram os filhos que trabalhavam no negócio da família. Se o negócio da família era uma fazenda, era um campo, então os filhos iriam trabalhar no campo do pai e ajudar a crescer o campo do pai. Se tinha gado, eles iam cuidar do gado, como os filhos de Jacó eram pastores de ovelha, homens de gado, como Jacó também cuidou de gado. Como Abraão, Isaac também cuidaram de gado. Então a coisa mais natural que havia nas famílias antigas era o filho crescer e somar aos negócios do pai. Era o mais natural. O anormal, o absurdo, era um filho chegar para o pai e falar: eu não quero trabalhar para você. Eu vou embora. Eu quero trabalhar para mim. Eu quero sair daqui, sair de casa. Eu quero ir para um lugar e fazer a minha vida sozinho. Isso era um absurdo. Aliás, tão absurdo que Jesus falou uma parábola sobre isso. A parábola do filho pródigo. O filho desperdiçador. Pródigo quer dizer o que desperdiça, o que joga fora. Então, era tão absurdo que na parábola o filho disse para o pai: dá o meu dinheiro, dá a minha herança, o que cabe a mim, porque eu vou embora, quero viver minha vida. Isso era impensável. Impensável. Porque todo pai esperava que o seu filho o servisse, trabalhasse para si. Quando eu disse até pouco tempo era assim, você ainda hoje vê famílias que o pai começou um negócio, ou herdou do avô, e aí deu continuidade, os filhos trabalham no negócio, e alguns das maiores empresas no mundo começaram como uma empresa familiar. Passou de pai para filho, sim ou não? Eu mesmo, quando meu pai tinha uma empresa e ele me colocou a mim e meu irmão para trabalhar junto com ele. Com 12 anos de idade eu já estava trabalhando na empresa do meu pai. Trabalho infantil, escravo, mas... brincadeira. Ah, como eu sou grato
como eu sou grato por ter começado a trabalhar com 12 anos de idade na empresa do meu pai. Eu sou muito grato, porque me ensinou responsabilidade, me ensinou disciplina, me ensinou o valor das coisas, o valor do trabalho. Muito, muito. Hoje isso é até crime, né? Mas, enfim, eu não estou promovendo escravidão infantil, não. Mas para mim não foi escravidão, para mim foi lição. E eu sou muito feliz por isso. Graças a Deus por isso. Mas, enfim, muito comum era isso. O pai prepara o filho para tomar o seu lugar. Ele prepara tudo para entregar para o filho, para dar uma vida melhor, e quer que o filho dê continuidade. Assim era no passado. Hoje em dia, enfim, a sociedade mudou, é diferente, o filho hoje quer nem saber do pai. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas o assunto aqui é, se o filho ia servir alguém, por que não servir o pai? E se você parar e pensar, faz todo sentido com respeito ao nosso propósito de vida. Por quê? Porque todo mundo serve alguém. Mesmo você que não crê em Deus, você serve alguém. Você serve talvez o seu patrão. Quando você está trabalhando lá na empresa do patrão, você está servindo o patrão. Através da empresa você serve os clientes da empresa. Você serve o marido em casa, serve a esposa, serve os filhos servem o pai, bem ou mal, estão lá servindo. Onde você viver, você vai servir alguém, ainda que a si mesmo. Muitos, como eu falei, egoístas, procuram servir a si mesmos. Trabalham só para si, preocupam-se só consigo, mas servem a si mesmos. Então, alguns servem neste mundo a uma causa. Há quem sirva a causa, uma causa muito digna, inclusive dos animais, de proteger os animais, de ajudar preservar os animais, evitar o abuso contra animais. Então, alguns dedicam sua vida aos animais. Outros dedicam a vida para os índios, vão lá ajudar os médicos sem fronteiras, vão lá para outros países ajudar as pessoas que não têm acesso à medicina, vão lá oferecer seus serviços. Então, todo mundo serve alguém, todo mundo serve alguém. Se você vive, se você existe, você serve alguém. Agora, já que a gente vai servir alguém, por que não servir o Pai? Se você vai trabalhar para alguém, por que não trabalhar para Deus? O conceito, quando Deus fala assim, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve, serão para mim como joias, ele queria dizer o seguinte: o pai, ele tinha lá no seu negócio, ele tinha servos, ele tinha pessoas que ele contratava para trabalhar nos negócios dele, e ele tinha os seus filhos. Quem você acha que o pai tratava melhor? Os servos ou o filho que o servia? Está aqui ele falando, vou poupar vocês como um pai poupa o filho que o serve. Quer dizer, o pai sempre vai dar um tratamento melhor, especial para o filho. E assim é quando você serve a Deus. Se você vai servir alguém, então a inteligência diz, se você vai servir algo, então sirva o maior. Sirva o maior, sirva a maior causa que existe, que é a causa do Pai, a causa de Deus. Para isso nós nascemos. Quando você tem essa consciência do porquê você está aqui, tudo muda na sua vida. Você olha o Senhor Jesus, olha o que Jesus disse a respeito dele mesmo. Leia, por favor. Olha só. Eu para isso nasci. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Quer dizer, o propósito do Senhor Jesus
Ele nasceu aqui e ele sabia por que ele nasceu, porque ele veio ao mundo. O seu propósito era dar testemunho da verdade. A verdade é a palavra de Deus, é a vontade do Pai. Para isso ele nasceu. O seu propósito, ele sabia por que ele tinha nascido. Quantas pessoas dizem assim, eu não sei porque eu nasci. Quantas pessoas não conseguem, não sabem dizer para que nasceu. Para que estão aqui? Mas eu estou dizendo para você agora. Você nasceu para servir o Pai, para servir a Deus. Para isso você está aqui. Você talvez não se deu conta disso ainda. Mas esse é o seu propósito. Servir a Deus. Saber que o fim da sua vida, o propósito da sua vida é você viver e com os seus talentos que Deus te deu talentos, com a vida que Ele te deu, com as circunstâncias que Ele te dá, você colocar isso a serviço dEle. O que o Senhor quer que eu faça para te servir com a minha vida? Então, se você vai estudar um tema, uma área, você então procura, nessa área que você vai estudar, que você vai se formar, fazer uma faculdade, você então procura colocar isso a serviço de Deus. Se você vai fazer um negócio, então você pensa, como que eu posso servir a Deus com esse negócio aqui? Como é que eu posso fazer isso? Há pessoas aqui que já se deram conta disso. Há pessoas aqui que já entenderam que a razão dessa vida não é você ficar rico, sabe, viajar o mundo, curtir, eu quero ser feliz. A razão da vida não é você ser feliz. A razão da vida é você servir. É servindo que você se faz feliz. Quando você serve uma pessoa, quando você se vê útil na vida de uma pessoa, especialmente útil a Deus, para que essa pessoa conheça a Deus, é que você se sente feliz. É a felicidade que nós pastores temos todos os dias. Todos os dias. Qual é o nosso salário? O nosso salário é ver testemunhos como este do Anderson. Ele falou, eu senti mais alegria quando eu recebi o Espírito Santo do que quando eu fui curado do câncer. E nós recebemos mais alegria do que ele quando ele recebeu o Espírito Santo. A gente recebe mais alegria ainda de saber que Deus usou a nossa boca, Deus usou os nossos lábios, usou a nossa voz para falar a palavra dele, que entrou em você e mudou a tua vida. Não fomos nós que mudamos a tua vida, foi Deus, mas Deus usou a gente. É ou não é verdade? Então há uma alegria em saber que nós cumprimos esse propósito em Deus. Esse é o prazer que a gente sente todos os dias. Não tem dinheiro, não tem salário. Por que a gente trabalha sem férias, trabalha sem horário, sem bater cartão, é de dia, de madrugada, de noite, 7 dias na semana, feriado, fim de ano? Por que a gente está sempre disposto, trabalhando? O que nos renova? O que nos renova é esse senso de propósito. Eu tenho um propósito hoje. Eu tenho um propósito. Eu tenho razão de ser. Quando eu estava trabalhando lá com meu pai, e eu fazia lá o trabalho da empresa, eu já tinha o Espírito Santo falava comigo assim, poxa, você está trabalhando aí nessa peça, nesse material, isso aí vai para a máquina e depois de 2 anos, 3 anos vai deteriorar, vai acabar. Quer dizer, o seu trabalho vai ter um benefício temporário. Mas se você estivesse agora ganhando uma alma, aquela alma ia durar toda a eternidade comigo. Eu entendi isso. Eu entendi que eu estava gastando o meu tempo para trabalhar para o meu pai, trabalhar para mim, mas o meu Pai Celestial queria que eu trabalhasse para Ele, que eu ganhasse almas. Eu não estou dizendo aqui com isso que todo mundo tem que ser pastor. Você tem que ser pastor, pregar o Evangelho. Não.
Não estou dizendo isso. Pregar o evangelho, levar a mensagem é um trabalho de todos, não só do pastor. Não só do pastor. Jesus disse a todos os que creem, todos os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não falou só aos pastores. Mas todos os que servem a Deus têm que ter esse desejo de ganhar almas, de fazer algo por Ele. O que o Senhor quer que eu faça? Quer dizer, maior do que eu. É maior do que eu. O meu propósito de vida é muito maior do que a minha vida. Mas quando eu comecei a servir a Deus, o que Ele fez na minha vida? É aí que você tem que entender a obra de Deus. Enquanto eu me preocupava com a minha vida, eu tinha uma vida miserável, desgraçada. Uma vida sem vida. Mas quando eu comecei a dedicar minha vida para servir a Deus, Deus me deu o Espírito Santo, me deu o propósito, Deus me apresentou a minha esposa, eu casei, eu desenvolvi como homem, como ser humano, eu recebi de Deus muito além do que a minha mente pequena na altura poderia imaginar. Porque se eu sirvo a Ele, então Ele quer que eu seja cada vez mais útil a Ele. Então Ele me dá inteligência, sabedoria, Ele me dá inspiração, Ele me dá saúde, Ele me dá disposição, Ele me dá condições para que eu possa servir a Ele mais e melhor. Porque Ele sabe que é para Ele. Tudo que Ele me der, eu vou colocar à disposição dEle. Então Ele me dá muito. Não para mim, mas para Ele. Deu para entender? Sim ou não? Quando você começar a querer prosperar, não para ostentar, mas prosperar para servir a Ele, para ganhar almas, você vai ver que você nunca mais vai ser escravo de dinheiro e nunca mais vai faltar dinheiro para você. Nunca mais. Mas por quê? Porque você agora entendeu que o seu propósito é servir a Ele. Seu propósito não é ganhar dinheiro. Você não está aqui para ganhar dinheiro. Dinheiro é muito pouco. O que você vai fazer com dinheiro depois que você morrer? Vai fazer alguma coisa? O que o homem mais rico desse mundo vai fazer com dinheiro depois que morrer? Então o propósito da vida é muito mais do que dinheiro. É muito mais do que qualquer causa deste mundo, por mais digna, por mais nobre que seja uma causa que você possa abraçar. Você quer abraçar a causa das mulheres, você quer abraçar a causa das crianças, você quer abraçar a causa das árvores que estão em extinção, você quer abraçar a causa da Amazônia que está lá sendo queimada, você quer abraçar alguma causa desse mundo. Eu te pergunto, depois que você morrer, o que vai valer isso? O que vai resolver isso? Eu digo, a causa, Jesus disse, que ninguém que deixar mãe, pai, filho, terras, casas, propriedades e a própria vida, por minha causa e pelo Evangelho, deixará de ter 100 vezes mais nesta vida, pai, mãe, casa, tudo, com perseguições, e no porvir a vida eterna. Então a alma é a maior causa que você pode dedicar a sua vida e ter como o seu propósito salvá-la. Começando com a sua e para as próximas pessoas que ainda não conhecem a Ele. Esse é o seu propósito. Amém? Quer você concorde com isso ou não? Se você diz, bispo, eu não concordo não, eu acho que eu nasci para ser jogador de futebol, o meu propósito é jogar futebol, e eu vou ser campeão mundial e não sei o quê. Tá bom, você pode achar isso, não vai deixar de ser, na verdade, na sua cabeça você nasceu para ser jogador de futebol. Para Deus, você nasceu para servir a Ele. E você pode negar isso o quanto você quiser. Quando você chegar no topo, ganhar lá a Copa do Mundo, mostrar lá, Copa do Mundo e tal, o mundo inteiro me adora, porque eu sou o melhor jogador do mundo. Quando você ganhar isso, você vai ver o vazio que vai ter dentro da tua alma. Porque você ganhou o quê? Uma taça de ouro, que nem é sua, vai ficar lá em algum lugar. É ou não é? Deu para entender, sim ou não?
Deus nos chamou para servir a Ele. Esse é o nosso propósito de vida. Para isso nasci. E para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E depois ele falou assim, essa fecha o caixão, né? O que ele disse? Você pode dizer isso? Sei de onde vim e para onde vou. Jesus sabia de onde ele veio e para onde ele estava indo. Então, quando você dá a sua vida para Deus, quando você passa a servir a Deus, então a sua vida passa a ter uma razão de ser. Quando você passa a servir a Deus, então você sabe por que você acorda de manhã. Você sabe para onde você está indo. E você sabe que Deus quer usar você para fazer a vontade dEle, o plano dEle nesta terra. Mas bispo, como é que eu vou saber o lugar, exatamente de que forma Deus quer me usar? É só você ter o Espírito Santo. Para isso o Espírito Santo é dado para nos guiar. Recebereis o Espírito Santo, recebereis poder quando vier o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele vos guiará a toda a verdade. Quando eu recebi o Espírito Santo, Deus foi me guiando. E não se preocupe que Deus não vai dar um mapa para você e dizer para você o que Ele vai fazer amanhã, semana que vem, o que você vai estar fazendo daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Deus não vai dar esse mapa para você. Quando Ele chamou Abraão, Ele falou, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não mostrou. Mas Abraão tinha que sair de qualquer forma. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele falou, deixe os barcos, saia dessa indústria da pesca, desse negócio da pesca, e agora vocês vão ser pescadores de homens comigo. Ele não falou o que ia acontecer, o que ia fazer. Ele simplesmente disse, venha, e quem crê, vem. Quem não crê, fica. Amém?